Graça e paz, sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista, em Vila Paulistana. E mais uma vez a gente vai ter esse momento de estudo bíblico, pequeno discipulado, sobre a novela Gênesis, que a gente tem acompanhado durante esses dias. A gente percebe que o tempo passou, Terá está sofrendo bastante, sofreu bastante, amargou o seu erro, perdeu Arã e veio o arrependimento. Perder um filho não é fácil, né? A gente percebe que ele conseguiu riquezas, uma casa boa, prestígio. O seu filho ficou famoso. A mãe dele lembrou, não deixa de ser você. E aí vem então a festa de casamento também, e o fogo na casa dele, e acaba Mate também morrendo, a esposa, né? A primeira esposa dele. E aí você percebe que Terá tá meio triste, tá muito arrependido. Não é arrependido, ele tá culpado. Ele se sente culpado, ele sente culpa. Porque ele não ouviu a esposa, porque ele não conseguiu aconselhar o filho direito. Então o arrependimento, ele faz você mudar a sua atitude. Mas Terá não, Terá tá se sentindo culpado. E a história vai passando, até chegar esse momento trágico na casa dele, do casamento de Ló, e ele vê aí a casa pegando fogo, eles vão se defender e a esposa morre. Então ele está numa situação muito complicada, muito difícil psicologicamente e fisicamente também, né? E aí você percebe que de um marido fiel, ele se tornou infiel. De um homem que cria em Deus, ele começa a acreditar em vários outros deuses. De um homem cheio de esperança, feliz, quando começa a história dele, a gente vê um homem agora infeliz e sem esperança nenhuma. Terá tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Abrão era o filho mais velho, o primogênito, mas não era como ele. Ele queria que Abrão fosse igualzinho a ele. E quem foi assim foi um pouquinho do Arã, que também não era igual ao pai. E isso deixa Terá muito triste. E assim a gente percebe que ele erra e ainda assim ele tem coragem para julgar os outros que são diferentes. Ele, por muito tempo, ele ficou sem perdoar Abrão, que queria se casar com Sarai, e não era do jeito que ele queria que fosse. Mas toda essa história mostra que Terá está sentindo culpa e não arrependimento. E aí vem então a passagem do tempo e vão surgindo novos conflitos. Agora a gente vê Terá mais velho, Abrão mais velho, né? Todo mundo mais velho. E de repente a gente percebe que essa novela de Gênesis, ela está contando uma história do início da humanidade. Não é simplesmente a história de alguém, de um povo, ou de uma situação. Está contando a história do início da humanidade, as desavenças, as diferenças, preconceitos, corrupção, muito violência, né? Por que ter fé em Deus? Como acreditar e para que acreditar em Deus, né? E aí a gente percebe na novela que Deus já está olhando para Abrão de uma forma diferente. Primeiro ele fica muito bravo com todos os ídolos que o irmão dele faz, Naor. Ele quebra, ele fica bravo, ele fica nervoso. E quando a gente lê lá em Gálatas, capítulo 6, os versículos de 6 a 9, a gente percebe que por causa da fé de Abrão, ele é justificado. E por causa dessa justificativa, a gente percebe que ele foi bênção, não só para o povo judeu, mas ele foi bênção para todas as nações. E a fé de Abrão nos torna crentes, e crentes fiéis, aqueles que acreditam em Deus. Por isso, a pergunta, por que ter fé em Deus? Porque Deus, ele pode. Deus é Deus. Sarai, ela está muito angustiada porque ela não consegue gerar filhos. E essa é uma condição muito terrível para essa época, porque era necessário um filho para mostrar riqueza, para mostrar que estava bem sucedido, né? E a herança seria deixada.
E aí ela fala várias vezes, pega uma segunda esposa para a gente poder ter filhos, para você ter o seu nome valorizado. Abrão, ele olha para tudo isso e ele não aceita essa ideia. Porque Abrão, ele ama Sarai e ele não rejeita Sarai de forma nenhuma. É interessante que ele não pensa numa segunda esposa, ele não tem essa vontade e esse desejo, contrário do pai dele, que já por ele já teria tido esta segunda esposa há muito tempo. Essa fidelidade, esse jeito de ser de Abrão, faz com que Deus já esteja olhando para ele diferente. E isso faz diferença para Deus. Porque Deus começa a ver nele algo que não tem nos outros. Ele era fiel à esposa. E ele era fiel à esposa que ele estava vendo, que ele conhecia. Se amasse e conhecesse a Deus, será que ele também não seria fiel no Deus que ele não via? E aí a gente vai perceber que, frente a todo esse problema social, emocional, cultural que existia na época, não posso ser mãe, não dei um filho ainda ao meu marido. Ele continuava fiel. Então a gente lembra, né, do cântico, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. E aí a gente vai perceber que, se tudo isso fazia fiel, Deus olha para ele e fala, ele também vai ser fiel a mim. Não é só crer, é viver, né? Fiel à esposa que vê, seria fiel a Deus que não vê. E agora o tempo é novo, é outro. Deixar uma vida para trás lá de Ur, que é a cidade natal de Abrão, de onde ele nasceu, né? E vai para uma outra terra. Vão parar em Harã, porque lá em Harã, inclusive, no meio do caminho, Terá vai morrer. E Deus vai chamar Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu quero que você vá. E aí ele faz uma aliança com Abrão. Deus faz uma aliança com Abrão, porque percebe no coração de Abrão sinceridade, percebe uma fé que até então os outros homens não tinham mostrado, até mesmo o pai dele. E Deus promete então abençoar Abrão e estar com ele em todo o tempo. E a promessa, ele será pai de muitas nações. Como difícil, impossível, a minha esposa não tem condição. Existe um problema real, a esterilidade de Sarai. E como isso vai acontecer? E aí a gente vê que Abrão era homem de fé mesmo. A gente vai continuar vendo essa história continuando, né? E hoje a pergunta que eu faço para mim mesma, porque hoje, com tantas incertezas que a gente tem na nossa vida, com tudo que está acontecendo com a Covid, com o nosso país, com a situação que a gente está vivendo de medo, de coisas reais que tendem a nos afastar de Deus. Aí a gente está próximo de uma Páscoa, amanhã é sexta-feira santa, domingo é o dia da ressurreição. No meio de toda essa questão espiritual e ao mesmo tempo real, problemática, o convite é esse hoje. Eu fiz a pergunta, né? Por que ter fé em Deus? Porque a fé me faz forte. A fé fortalece aquilo que nós acreditamos. E a gente sabe que Jesus, quando ele vai e assume a cruz, ele não morre em vão. A gente sabe que ele vai à cruz para a gente ter a certeza de que há e haverá ressurreição, esperança. Por isso, hoje, quando a gente vê a morte tão pertinho do nosso lado, aparecendo aqui, aparecendo ali, amigos, queridos nossos, a gente não pode esquecer que toda essa tristeza, todo este medo, toda essa situação que é real, como Sarai estava com um problema real,
tudo isso o Senhor me mostra que através da sua ressurreição vai haver cura. Tudo isso vai acabar. E é um convite hoje para mim e para você, olhando para toda essa história de fé de Abrão, onde Deus olha logo para ele e percebe que ele tem algo diferente, que ele possa olhar para mim e para você e ver também algo diferente. E que a gente hoje seja convidado para olhar para Jesus, para olhar para Deus, não o Deus que eu vejo, como Abrão, ele não via, mas o Deus que eu sei que está fazendo, o Deus que continua olhando para mim e acreditando em mim, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz o impossível. Impossível uma mulher estéril ser mãe? Impossível esta Covid ir embora? Não. Para Deus não há impossível. E aí a gente sabe que o Deus que é invisível, ele é real nas nossas vidas. Como foi com Abrão, ele é real nas nossas vidas. E não importa quanto tempo vai demorar, porque neste momento em que Deus vai chamar Abrão, ele tem 75 anos. Somente com 100 anos, ele vai receber a promessa de fato: o meu filho da minha mulher. Quanto tempo vamos demorar? Quanto tempo vai? Ai, Senhor, não acaba nunca? Não importa. Importa que a gente continue olhando para Deus, continue acreditando na sua promessa, continue sabendo que a nossa fé tem que ser fortalecida pelos irmãos, pelos cânticos, pelas palavras, pelas mensagens, pela palavra de Deus. E aí a gente não pode esquecer que esta palavra, ela é fiel, ela não mente. E se o Senhor fez com Sara ou Sarai, ele vai fazer conosco na nossa situação também hoje. Uma nova história ele vai ter. Como ele teve, como Abrão e a Sara tiveram, nós também teremos uma nova história. Na nossa cidade, no nosso país, na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia. Porque de verdade vai passar. De verdade vai ter cura. Na verdade, Deus é Deus. Por isso, nós cremos e que a nossa fé seja fortalecida neste Deus que por nós tudo executa. Senhor, muito obrigado. Continua fortalecendo a nossa fé. Somos pequeninos, humanos e muitas vezes nos deparamos com essas circunstâncias de medo, de tristeza, de morte. Mas nós estamos pertinho da Páscoa e nós estamos lembrando também que Jesus foi à cruz para ressuscitar e para nos dar esperança de uma nova vida contigo, para que a gente pudesse estar pertinho de ti, para que a gente pudesse ser redimido e para que a gente pudesse ser justificado na nossa fé em sermos fiéis a ti. Continua conosco, abençoa-nos e que a gente acredite, vai passar. O Senhor é Deus do impossível, o Senhor nos ama e fará aquilo que Ele começou na boa obra até o final. Louvado seja o teu nome, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, te abençoe, te guarde, fortaleça a tua fé, que você exercite a sua fé, recebendo graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana, continue assistindo a novela, uma boa Páscoa e que o Senhor continue restaurando em nós a nossa fé, a nossa esperança. Tchau, uma boa semana.